Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Giro da Semana, do podcast de Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior, vou apresentar esse programa aqui ao lado de Gustavo Cruz. Opa, boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, também. Copiar o bordão. À minha frente estão aqui Gabriel Januário e Caliane. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente, estamos aqui para mais um episódio. Bom. E o que vamos falar hoje, teve muita coisa nessa rodada, né, Meli? Lembrando que a gente tem que agradecer a Ilhatec, né, por ceder o espaço pra gente, e a Estúdio C Produtora, que está realizando mais esse episódio. Claro. E aí nós tivemos a vitória do Sport de Patos contra o Alto Esporte, conseguiu se afastar, se salvar um pouco ali da zona de rebaixamento. Tivemos o clássico, né? 13 Botafogo. Clássico tradição, com golaço de falta. Golaço. Confusão, mascote Confusão. envolvido. Vitória do Souza. Vitória do Souza segue líder, 100% disparado. líder. Segue o vice, Segue o o líder vice. disparou. Vitória do Campinense contra o Nacional de Patos. Campinense que Vice-líder. vice-líder nesse momento. E Nacional de Patos lá Brigando Zona pra não da cair. degola. se aproxima da zona de rebaixamento. Vamos falar sobre isso aqui também. A gente fala disso quando, Marcos? A gente fala disso quando? Fala disso segunda-feira. Depois da vinheta. Então vamos começar analisando o jogo do Campinense contra o Nacional, né? Mais uma vitória da Raposa Feroz, né, Janu? Isso, a Raposa que ganhou de 2-1 do Nacional lá no Amigão, né? Depois de um primeiro tempo criticado. Conseguiu os 2 gols ainda no final do primeiro tempo, mas quando a torcida ensaiava vaias para o intervalo do time, né, Caliane? É verdade. Eu achei, assim, que o Campinense, ele precisa melhorar um pouco, sabe? Em questão técnica, porque eu achei um time que se retrancou demais. E muito vacilo, principalmente da zaga. Achei a zaga horrível do Campinense. E que o Nacional poderia ter ampliado esse placar. Não ampliou por falha na finalização dos jogadores mesmo. O Nacional que vem Mas, decadência, né? sim, que vem Só do vem momento... decadência. Tá numa Perdendo zica, mais né? jogadores. Que assim, não é zica, né? É incompetência. É má gestão. Má gestão. E o Nacional que colou na zona de rebaixamento com esse resultado. Está agora na 8ª posição. Está brigando ali junto com o Alto Esporte, com o Pombal. E o Campinense que Assumiu chegou a briga, vice. forte na briga para se classificar. Está nesse momento na 2ª posição. Eu acho assim, cara, Campeonato Paraibano não tem pra onde a gente fugir também, não. Entre jogar bonito e ganhar, é melhor ganhar jogando feio. Então, mas ganhou 2-1, realmente tava fazendo uma partida deplorável, até por isso a torcida tava xingando. Mas ganhou 2-1, é isso aí, tá em segundo lugar, velho. Não adianta querer fazer muita magia e Importa é a perder. vitória mesmo. O que e importa 3 são pontos. os 3 pontos, a torcida alegre, comemorando. E a torcida feliz, né? O Nacional que fez um jogo assim abaixo também, como vem fazendo nas últimas partidas. Perdeu algumas chances, inclusive o atacante Gabriel perdeu um gol cara a cara numa jogada de contra-ataque. Numa das Na poucas verdade, jogadas. eu acho que os 2 times perderam muito gols feitos. Que num campeonato curto assim e disputado não pode se perder. E De jeito teve nenhum. até gol de estreante no Nacional, mas Sim, assim, Vitor eu preciso ser Nonato. realista também, né? O Nacional tinha Chiesa, tinha Rogério, tinha montado até Danilo, na entrevista que ele deu pra gente, Danilo Alves, um abraço pra ele, brincou que era o Náutico Legends, e agora tá com contratações menos empolgantes, vamos dizer assim. Com todo respeito aos profissionais, estou falando que jogar mal, mas são menos empolgantes e é um fato. Agora, tem que ser feita uma ressalva que, diferente de muitos times que estão expulsando, demitindo técnicos rapidamente, muito por causa do clássico também, Rodrigo Fonseca continuou e está fazendo uma reviravolta muito grande. Ninguém imaginava, nem antes do campeonato, quando a gente fez a tier list, e nem quando no primeiro jogo contra o Serra Branca, que o Campinense perdeu jogando nada também, que ia dar essa reviravolta depois do clássico, né, Marcos? Sim. Aí depois do clássico teve a vitória de 6-0 contra a Picuiense. Atropelo. Teve a derrota contra o Souza, mas o Souza a gente vai falar daqui a pouco aqui, é um time que está disparado na liderança. Então não é nenhum grande absurdo. E depois essa vitória contra o Nacional. Que é um... E o empate contra o Alto Esporte, que, querendo ou não, foi quase uma vitória do Campinense, porque estava perdendo até o último minuto. Então, assim,
eu imaginava, na realidade, que o Rodrigo Fonseca ia ser demitido. Quando perdeu para o Souza, quando empatou com o Alto Esporte, eu pensei, não, ele vai ser mandado embora. E eu achei que acertou, sim, a diretoria do Campinense de ter mantido ele. Porque se tem essa cultura, né, Caliane e Janu também, de se demitir técnico aqui no Brasil, na verdade. E ainda mais no Campeonato Paraibano, a todo custo. Eu acho que isso demonstra uma confiança da diretoria, no treinador, no trabalho dele. E eu acho que isso é uma evidência também de que a continuidade no trabalho pode trazer melhoras e que essa cultura de fazer alguns jogos ruins, maus resultados e já demitir o treinador, acho que traz mais pontos negativos do que benefícios, né, para os clubes. Obviamente há contexto também. Por exemplo, o 13 demitiu o treinador e deu certo. O time conseguiu se recuperar. Sim. Mas é aquele negócio, há casos e casos. Para o Campinense, tem funcionado por enquanto manter. E ele tinha sido aliás, ele vem sendo em algumas oportunidades criticado pelo estilo retranqueiro dele de jogar. Mas eu acho que com as peças, tecnicamente falando, que o Campinense tem à disposição, acho que é o que há para fazer. Dá para fazer, né? Que vai fazer o time se sair melhor nas partidas. Já não é, como eu disse, não adianta a gente também estar aqui analisando toda a rodada e estar mentindo para a torcida do Campinense. Sim. O Campinense hoje, ele veio para o campeonato, não veio como favorito. A gente fazia previsão, todo mundo que fez a previsão dos convidados, que a gente falava a mesma coisa, o Campinense vinha para estar ali, tentar sonhar com a vaga de acesso. E hoje em dia está na vice-colocação. Foi um time que surpreendeu nessas últimas rodadas. Tanto pela posição que está hoje, que ninguém imaginou que o Campinense ia dar essa reviravolta, né? E quanto pelo time também, porque é um time, como a gente falou aqui, né? Um time preparado em vista do Souza, vamos supor, que é o melhor time paraibano atualmente. Mas aí, né, o Campinense está se segurando e está na vice-liderança com 10 pontos, que é algo Exatamente. que a gente aqui não esperou, né? Exatamente, não adianta a gente ficar aqui, tem que jogar, se for para jogar retranqueiro, mas para dar resultado, para chegar na semifinal e conseguir um calendário, a gente falou isso no começo da temporada, antes de começar a temporada, na verdade. A principal missão do Campinense esse ano é conseguir um calendário. Não importa se vai jogar feio, óbvio, se jogar quebrando as pessoas, se for um jogo sujo, aí não. Mas, pô, o Sport pode é um belo exemplo disso, a gente vai falar já dele, né, contra o Sport. Jogando, se matando, mas conseguindo o resultado, garantindo, e a principal motivação do Campinense é conseguir um calendário. Ponto, acabou. Se jogar feio, se jogar empatado, se for meio gol de diferença, serve. A torcida do Campinense tem que estar assim agora. E é muito legal ver essa evolução do Campinense, né? O Campinense que começou perdendo para o Serra Branca, num jogo que foi realmente muito mal, foi um jogo muito feio, tecnicamente, da equipe do Campinense, e que agora está lá no G4, empatado com 10 pontos com o Botafogo e com o 13, né? Nessa ordem, respectivamente, atrás apenas do Souza, né? Que no momento é líder disparado e acredito que no momento é o grande favorito também para levar esse título. E próxima rodada enfrenta o Botafogo, né? Que é um jogo... Tem clássico. E vem. Mais um clássico. E aí, posso falar já? Clássico. Campinense favorito. Tu acha? Campinense favorito. Pelo momento... O futebol que o Botafogo Não, vem Almedão, apresentando, não é... que a gente vai falar já e hoje eu tenho muitas coisas pra falar. Você acha que não? Você acha que não, Cali? Rapaz, no Almedão... Torcida zero, tá? Do Botafogo. Ninguém vai. A campanha que está sendo Do feita é essa. jeito que a Que inclusive é outra torcida crítica também que eu tenho. decepcionada, nem não enche. Só Não. deixando claro aqui, a crítica que eu vou fazer não é da torcida não ir, não. É falta de marketing mesmo no Botafogo, mas já a gente fala sobre isso. Vamos deixar o Botafogo por fim. São muitas questões, depois a gente entra nesse Só, assunto. agora uma questão aqui, que é a fala do Rodrigo Fonseca, né? Que pra mim, tá sendo um dos destaques, o destaque do Campinense pra mim é ele. Além do Jô Santos, que tem o papel de liderança e tal, mas pra mim é ele. Que ele falou, somos vice-líderes, na verdade somos vice-líder, ele falou, mas tudo bem, e melhor ataque da competição. O importante é que a vitória veio. E eu acho que esse é o espírito mesmo. Sim. A vitória veio, pronto e acabou, né? E saldo de gol lá em cima, vamos embora. Claro Acho que ele tá Como fez confiando 6 gols muito no Picuiense, É. não tem nada demais ganhar de 2x1 do Nacional, não, pô, já tem saldo. É claro que a torcida quer ver o time jogar bonito, mas no fundo, o que dá os 3 pontos é uma vitória feia de 1-0, dá igual o 6-0 no Picuiense. Então, assim, o que importa é a vitória, né? É o que vai levar o time para as Assim, eu melhores só acho condições. que o time ele não pode se dar o luxo de sofrer demais. Sim, Porque isso aí pode ser que em algum momento, nas últimas rodadas ou no mata-mata, isso acabe prejudicando a equipe do Campinense. Mas eu não vejo como uma situação hoje que está insustentável, assim.
sofreu alguns momentos ali, alguns contra-ataques, mas nada que fosse, tipo assim, o Campinense foi dominado e ganhou na sorte. Não vejo dessa forma. Não, eu também não acho que ganhou na sorte, não. Eu acho que foi um jogo tecnicamente abaixo dos dois times, do Campinense e do Nacional. E aí, dos dois ruins, um tem que ser melhor, um tem que aproveitar. Menos pior. Um tem que ser o menos pior, tem que aproveitar as oportunidades. Mas claro que o Campinense tem muito a melhorar. E eu acho que pode melhorar e pode fazer um ótimo campeonato daqui pra frente. E assim, com os resultados que tá tendo e surpreendendo. futebol é loucura. Futebol A é gente chega num dia, ganhou 1000 maravilhas, no outro não presta, ninguém presta, tem que sair, não sei o quê. Assim, gente, o Campinense tava na expectativa. Após a primeira rodada, se falava, meu Deus, o Campinense vai lutar pra não cair. E agora tá em segundo lugar. Não é o fim do mundo também que joga mal, todo time vai jogar mal. Óbvio, se manter assim, eu acho que Clássico, por exemplo, não foi um jogo mais bonito no Clássico dos Maiorais. Mas o Campinense mostrou que estava ali para jogar Clássico. Até por isso eu acho que vem sim favorito contra o Botafogo. O Campinense se mostrou um time que sabe quando o jogo é de Clássico mesmo. Eu sei que esse jogo aqui é contra o Botafogo, é contra um dos meus maiores rivais. Eu vou dar a vida, eu vou dar o sangue. O Botafogo fez isso contra o Três. E o Campinense é um time de tradição, né, velho? Camisa pesa, um clássico. Então eu acho que esse clássico vai ter tudo pra render. Tem mais tradição que o Botafogo? Caliane? É isso que você está falando? Aí você Vamos quer entrar colocar ela numa nessa discussão, fria, não. né? Ele quer me complicar. E aí eu tenho uma pergunta também, outra pergunta pra vocês, agora olhando mais pro lado do Nacional, né? A gente sabe que o clube, a gente viu de perto, né, nós três no caso, e temos nossa informante de Patos, número 1. A gente sabe muito bem, a gente tá acompanhando muito bem os times de Patos, e a gente sabe da crise interna que o Nacional tá passando. Né? Queria perguntar pra Marcos, que ele tá meio calado hoje. Tu acha que isso tá refletindo muito em campo, essa baixa, e se tem um culpado nisso Não. aí? Culpado tem vários, né? Você pode culpar principalmente o presidente do Nacional, mas vale lembrar também que ele já assumiu o clube numa situação não muito boa, o Nacional não vinha bem e o presidente não conseguiu recuperar. E pra mim é bem claro que isso está se refletindo em campo, senão o time não estaria em 8º lugar, o time não estaria perdendo os seus jogos. Então é algo que sim, está refletindo no campo, é bem simples. Mas eu vi muito também comentários sobre, quando a gente tava lá inclusive, e agora também, sobre a postura do Thiago Sintra por alguns poucos apoiadores, dizendo que era isso mesmo, que ele não ia renunciar, ia calar a boca de quem estava criticando, mas a grande maioria criticando até, dizendo que ele estava sendo um pouco até amador, porque contratou, a gente escutou isso, foi a primeira coisa que a gente ouviu do Uber, assim que a gente chegou. Não sei se vocês vão lembrar. Sim. Pra que contratou esse jogador se não ia conseguir pagar? Sim. Eu escutei isso umas 3 vezes lá de pergunta. Foi a primeira coisa que, quando eu falei, não, eu trabalho com futebol, e aí? Não, sou torcedor do Nacional. Rapaz, é um absurdo, não sei o quê. E aí a torcida não tá no clima bom. O futebol do clube dentro de campo não tá bom. O Nacional só tá caindo mais, perdendo o jogador. E eu acho que naquela tier list vai ser piada pra gente. E uma temporada que o Nacional estava na expectativa de conseguir calendário novamente para o ano que vem. E está se transformando num desespero de não cair para a segunda divisão. Nessa temporada o Nacional prometeu muito, né? Então a expectativa, querendo ou não, do torcedor estava lá em cima. E Thiago prometeu muito e ainda segue prometendo muito, contratando, até que fez gol, né? A contratação dele nesse último jogo. Mas aí a torcida fica naquela expectativa, né? Porque ele promete, mas aí os salários não pagam. E assim, não fica Caliane, kits com o time, com jogadores, né? Todo mundo satisfeito. Então é complicado jogar um time satisfeito, jogadores insatisfeitos, fazendo seu trabalho sem receber. Então é complicado, é uma situação complicada. E assim, Caliane, eu acho que os meninos vão concordar também. A torcida do Nacional merece bastante pela festa que faz, pelo apoio que dá a torcida, pelo apoio que dá o clube durante o jogo. É uma torcida muito linda de se ver mesmo, não é porque eu fui lá, mas realmente a gente viu de perto, a gente sente a atmosfera, o estádio José Cavalcante é pequeno, então faz uma pressão, mas infelizmente eu acho que hoje a realidade do Nacional é lutar contra o rebaixamento. Eu acho que pelo um buraco que foi cavado por eles mesmos, assim, não dá para culpar a torcida. Você pode dizer que acusar um jogador, ter feito corpo mole, não sei o quê, mas eu acho que assim, qualquer trabalhador, independente, eu sei que futebol envolve paixão, mas qualquer trabalhador que não está recebendo, ele não vai ficar desmotivado. Ele vai ficar desmotivado. E teve as confusões, muita liderança saiu,
Enfim, eu acho que é o que a gente falou. Se é um trabalho que, por exemplo, do Campinense, que está há muito tempo, você confia e continua, vai dar certo. Por quê? O Rodrigo Fonseca continuou. Às vezes dá certo, né? Nem sempre. Mas Nem sempre. é um exemplo claro para mim. O Rodrigo Fonseca continuou, os jogadores continuaram, o João Santos continuou na liderança. Não foi igual o Nacional. Sim. Que tal a diretoria contra os jogadores, contra a torcida, tá uma bagunça. E para mim, quem sofre mais são os torcida, torcedores. eu também acho. É como o Marcos falou, né? Já é um buraco que cavaram antes. E entregaram na mão do Thiago Sintra já cavado. E ele cavou E ele mais. tá cavando E ele mais acabou ainda, cavando mais. e empurrando o Nacional ainda mais pro fundo do poço. E o É Nacional isso que também tá teve acontecendo. a saída de vários jogadores nas últimas semanas. Os principais as principais contratações, que foram Chiesa e Rogério, saíram, foram jogar no futebol do Piauí. Também teve a saída do Natalício. também, que pesou São bastante. perdas muito grandes, principalmente o Rogério. Porque o Rogério, ele chegou com um nome e ele estava correspondendo com esse nome. Diferente de Chiesa. E Chiesa, Chiesa finalmente, não estava jogando tão bem. Era o Mas o Rogério artilheiro, né, estava. do time Chiesa tava só até o com o momento. nome. Estava jogando muito bem, estava resolvendo jogos. Então, assim, perdeu, além de tudo isso, perdeu o craque do time. E o Nacional, que para tentar suprir a saída desses jogadores de nome, né, trouxe outras contratações que não empolgaram tanto a torcida, não carregam tanto nome assim, né, que foram o zagueiro Caio Henrique, o atacante Daniel Alagoano e o atacante Vitor Alagoano também, que fez o gol do time contra o Campinense. Os acréscimos. Né? Nos acréscimos, E aí, vamos falar do líder? O líder. Segue o líder. Segue o líder. Invicto. Disparado. Não, segue o vice, né? que O líder- time que está Segue praticando Segue o vice que o o líder líder tá disparou. disparado. o time que está praticando o esporte futebol aqui na Paraíba, o Souza, que ganhou de 1-0 do Pombal com o gol de Marcelo Duarte. E a gente tá, inclusive, postou nas nossas redes a campanha do Souza do Campeonato Paraibano, que é impressionante. 6 jogos, 5 vitórias. Vitórias e um E esse empate foi Sim. com um jogador a menos Aham. contra o Alto Esporte. Com um Que jogador a foi mais menos, desperdício do Autosport do que... com um time misto também, que o Sim. Souza levou, com o jogo em casa também do Alto Esporte, né, fora de casa pro Souza, muita chuva, então todo o cenário era de E eu tenho que dificuldade. destacar a defesa. Em 6 jogos, apenas um gol sofrido. No jogo contra o Sport de Patos, que o Souza ganhou de 3-1. Sem contar com a vitória contra o Altos, né? Que já é contra Sim, na 6 Copa do vitórias. Nordeste. 6 vitórias em 7 jogos. 7 jogos. 7 jogos, isso. Segue invicto no ano. Não é só no Campeonato Sim. Paraibano. No ano, é. É o melhor futebol do estado, Marcos. Pra Tem mim, dúvida? sim. Disparadamente, Pra isso mim, não é uma sim, eu já pergunta que joguei se aqui. faça. Gente, Eu já joguei, na verdade. eu tô tentando arrumar uma polêmica, só que só vem fatos. Ah, isso aí não tem nem o que discutir. Não temos o que discutir de É verdade. que E o aquilo. Pombal que tava embalado. Sim. Pode ser que Eu chegue acho. no mata-mata e o time acabe caindo, porque é Souza. mata-mata. Sim. Mas o que a gente tá vendo hoje é o Souza muito Disparado. acima dos demais. E tá muito acima. A tabela mostra isso. Eu não vejo, e aí, se fizer um corte do que eu falei lá no começo, daquele nosso primeiro programa, eu não vejo hoje o Souza, ninguém assim, pra bater de frente com ele, não. É. Pelo menos já faz grupo. Também não vejo. No mata-mata, como o Marcos disse. Tudo pode acontecer, um Mata-mata, jogo mata-mata. truncado, com chuva, com campo ruim, Uma expulsão. refletor Sim. apagando. É claro que ainda estamos na 6ª rodada, indo para a 7ª, mas tudo indica que vamos queimar feio a língua com as coisas que a gente disse na nossa primeira tier list. Não, peraí. O Souza não enfrentou o Botafogo nem o 3 ainda, né? E se enfrentar também, meu Não, filho. mas é porque eu falei que ia perder pros dois. Ixi. Mas eu falei no mata-mata. Aí cobrem de Gustavo, eu quero que vocês cobrem dele. Você concordou comigo? Já fala aqui. A Mas quem falou não fui A que eu. foi mais xingada foi a Elvira. E a que vai sair mais aclamada vai ser ela. Ela vai calar a Justamente. boca de todo mundo. É, tá vendo? E o Pombal, que jogou, que perdeu do Souza de 1-0. Vinha de duas vitórias seguidas e vinha embalado, né? Importantes demais. E conseguiu se afastar ali do período da zona de rebaixamento. Não Sim. está livre ainda tem a chance de cair, mas conseguiu dar um respiro. E 1-0 saiu barato. Eu também acho. E assim, o Pombal lembrou muito a forma que jogou contra o Botafogo. Botafogo, sim. Em casa, né? No Eu caso, tava em só Patos. esperando ali um erro mesmo do É, Souza. jogando de forma reativa. E assim, dá muito certo. Quando encaixa, quando é o dia do Pombal, dá muito certo. E tanto que estão se afastando da zona de rebaixamento. Eu acho que é isso mesmo. Infelizmente, É só se manter pra não tem que cair. se manter, velho. Tem que se Só se manter. manter. E a briga do rebaixamento tá ficando interessante. Viu? Tá. Rapaz, a briga do rebaixamento tá tão boa quanto a briga da classificação, viu? Da Eu acho, liderança, hein? eu acho que da liderança não tem.
Vai ser o Souza. Ah, é. Não, a liderança, Segue a o vice, classificação. E da lanterna É. também Da não. classificação Segue o vice. não tem? Da lanterna, da lanterna. Da lanterna também não. É verdade. É porque peso esse. Fico nesse... Um abraço Pensa pros nossos irmãos torcedores do Picuiense. É complicado. Tá jogando agora, dentro de esse programa. Se vocês tiverem ganho, eu vou até ver quanto é que tá aqui É agora. um Verdade, tá jogando agora. Não, tá sério. 1x0 pro Serra Branca nesse momento. Aí é peso. Pois é. Não se ajuda. É um time muito aguerrido e meio É dificuldades. o que a gente falou. Mas- Os caras vieram por causa de duas É. resistências, velho. É. São guerreiros só de estar ali, são corajosos demais. São. O CSP, infelizmente, não tem condições financeiras. E o Cruzeiro de Cruzeiro. Itaporanga Foi jogar copinha. foi jogar Foi. copinha. Então, Os caras são guerreiros de estar aqui. Só que assim, Realmente. eu acho que essa segunda vaga de rebaixamento aí com o Auto Esporte, tem Nacional chegando pra briga, tá todo mundo querendo cair, né? Aparentemente. E pra subir também. Pra classificar. E aí o Campinense chega tomando a segunda colocação, o Botafogo já tá em quarto. Tá interessante. Tá E interessante. vale ressaltar que o Campinense ele é o segundo, mas ele tá empatado em pontos com o Botafogo e com o 13 e por enquanto com o Serra Branca. sim, que tá com... É que tá Pô, ganhando tá agora, né? ganhando agora. Sim, tá Momento ganhando agora agora. o Picuiense. Vamos falar de agora não, Nossa, deixa é. pra semana Sim. que vem. Sim, tá ganhando agora. Faz Tá parte dessa ganhando rodada agora aí. nesse momento ainda. E aí, Lembrando que a gente tá gravando na segunda, vai ser postado na terça, mas a gente vai falar sobre esse jogo na próxima Próxima segunda. Exato, Que exatamente. sai na próxima terça. Bom, e aí eu gostaria de trazer uma pergunta, né? O Souza pega nas próximas rodadas o Nacional e o 13 e encerra a primeira fase contra o Botafogo em casa. Vendo que os jogos são contra esses times que são um pouco mais fortes, exceto o Nacional, que vem passando por dificuldades, é possível que o Souza termine a primeira fase do campeonato invicto ainda? Lembrando que o Botafogo também tá numa crisezinha Sim. interna, né? Não, assim, Vocês consideram pra a mim, crise? pra mim, não, eu vou falar sobre eu tenho bastante coisa pra falar sobre o Botafogo. Ele hoje, tá como se eu disse. coçando. Eu tô me segurando. O máximo respeito à instituição, mas tem que ser falado. São muitas coisas, né? Coisas positivas e coisas negativas eu tenho pra sim, falar, claro. tenho tudo anotado aqui. Mas assim, eu acho que contra o 13 o Souza vai ter mais dificuldades. Sim. E o Souza... Não, o Souza contra o 13 vai ter mais dificuldades. Sim, Eu sim. acho que contra o Botafogo vem favorito também. Se eu acho que o Campinense vem favorito contra o Botafogo, eu não posso falar que eu o acho Souza não que vem. Eu acho que é se- favorito contra os dois. Se tem algum risco de perder a Invencibilidade, invencibilidade, seria obrigado, contra o 13. seria contra o 13. É que pode acontecer o Contra o seguinte, Nacional não, e chegar, próxima rodada ganha, já consegue classificação, aí entra nas últimas duas sem essa necessidade de vitória. Pode ser que aconteça também e o Souza acabe perdendo. Porque o Sim. Souza ele já tá praticamente classificado. assim. E aí pode Tá poupar muito na para a frente. Copa do Nordeste, né? Sim, A Copa Mas do tu Nordeste. acha que pode poupar. senhor Aldeone Bezerra Eu acho. vai deixar poupar contra 13 contra Botafogo? Depende de quem, contra quem for os jogos na Copa do Nordeste. Não vai, irmão. A Ele não próxima vai perder de partida- cantar uma música, Ele não. vai, A próxima partida é Tem que somente... cobrar a passagem de 13 centavos. Ele não vai perder essa oportunidade. A próxima partida do Vitória pela Copa do Nordeste, aliás, do Souza pela Copa do Nordeste, é justamente contra o Vitória no Barradão. Né? Então tem que ver se vale a pena poupar, porque são 3 jogos grandes em sequência, né? Como o Souza já está... Vai pra Del frente, Deone classificado. também ver qual é a prioridade do time, né? Se é a Copa do Nordeste ou se é o Paraibano. Não, mas é aí que vem. O Souza está praticamente classificado, como o Marcos disse, e talvez valha a pena tentar fazer esse, Dar uma esse priori- investimento sim, para dar um calorzinho no também Vitória acho. lá no Barradão. Também Sim, acho. inclusive eu tô vendo aqui a partida da Copa do Nordeste, que entre os jogos contra o 13 e contra o Botafogo, é contra o CRB, fora de casa. É um jogo que é difícil, o CRB é um clube da Série B e é fora de casa. Então talvez o Souza queira dar um gás nesse jogo, poupar no Paraibano, se já Já estiver que tá classificado. O Souza que já poupou no Paraibano Sim. contra o próprio Auto Esporte. É como a gente tava falando aqui, o Souza tá numa invencibilidade. Tá num momento muito bom no Paraibano. Então vale sim poupar, vale sim dar um foco mais na Copa do Nordeste. Que é, querendo ou não, pega times mais... Acho que do nível ali do Souza. Eu acho que chega... Ainda não bate, E né? lembrando, Mas o Souza ainda chega perto. e lembrando que tem ainda a Copa do Brasil também, que Tem. é o que mais dá renda para as equipes do futebol brasileiro. Eu queria também perguntar sobre o Pombal, né? Porque veio de 2 vitórias, estava muito embalado, e aí perde pro Souza, mantendo a mesma forma de jogar, que eu acho que tá funcionando, e pega o 13, né? Outro jogo difícil. E aí? O Pombal só tá pegando os maiores, né? Os favoritos, né? O no Pombal caso. tinha ali uma confiança sendo construída. Não acho que a derrota para o Souza faz quebrar essa Também confiança, não acho. porque é um time realmente com muito mais investimento, muito mais qualidade dentro de campo. E eu acho que é um time que vem sim empolgado
com 2 vitórias de clubes ali que estão mais ou menos parelhos em questão de qualidade. E acho que vem para contra o 13 para o Tô jogo. curioso pra gente analisar a tabela quando a gente tiver Sim, no final é. desse programa, cara. Eu acho que a vitória contra o Belo pesou muito mais do que essa derrota contra o Souza. Pesou muito Sim, mais. pesou de forma positiva, né, pro Pombal. Sim, É. claro. De forma positiva. Eu acho que não vai afetar muito, né? Pela fase do 13, eu digo que é muito mais difícil conseguir, mas é futebol, né? São 11 contra 11, vão estar lá se enfrentando. O meu palpite é que o 13 vá vencer, sabe? Mas caso o Pombal surpreenda, vai ser assim como surpreendeu contra o Botafogo. Apesar da fase do 13 ser melhor do que a do Botafogo agora. O Pombal que está com 6 pontos nesse momento, o Alto Esporte, que é o nono colocado primeiro da zona de rebaixamento, está com 3. Ou seja, ele tem um respiro ali, porque tem o Nacional de Patos também ainda atrás dele, mas não está livre. Agora, se ele conseguir uma vitória a mais, já meio que se salva. Já melhora. E o Pombal que ainda vai ter aquele confronto direto contra o Alto Esporte, né? Sim. Na parte de baixo da tabela. E em casa? Em casa. Em casa. É porque o Pombal, ele é da cidade de Pombal, mas tá mandando os jogos em Patos, lá no José Cavalcante. Inclusive, o estádio a gente mostrou também nas nossas redes sociais imagens exclusivas de como estão ocorrendo as reformas do estádio do Pereirão. O Pereirão, Sim. lá em Pombal. E assim, o estádio está quase pronto, só que ainda tem questões de vistoria. Tem que passar uma análise da parte federação, burocrática, e aí sim liberar, e essa liberação não sairá a tempo desse término do Campeonato Paraibano. Mas assim, eu tô curioso pra ver esse confronto entre Pombal e Alto Esporte. O Alto Esporte que acabou de perder, né, para o Sport de Patos. Inclusive, vamos falar do jogo do Inclusive, Sport é o Sport próximo Patos. jogo aqui da lista, né? Um jogo com 5 gols, 3-2 para o Sport de Patos sobre o Alto E Esporte. posso falar uma coisa? No Almeidão. Posso falar uma coisa? Diga. Caliano tá de prova. 5 gols. Jogo feio, velho. Que jogo Eu tava quase eu e feio, Gustavo. velho. A gente quase dormiu. deitando. Quero deixar um questionamento. Foi o primeiro jogo que eu me sentei no chão, velho. É muita qualidade no ataque ou é pouca qualidade na defesa? Um jogo Junta como os esse. dois, ambos. junta Aí eu os tenho- dois, irmão. Aí eu tenho alguns destaques desse jogo. Primeiro, o extracampo. Só pra deixar claro aqui pra nossa audiência, a gente iria entrevistar o técnico Douglas Andrade. Após o final da partida, ele pediu demissão, informou a nossa equipe que não queria dar entrevista, não deu entrevista coletiva. E aí eu até conversei com ele, eu e Ítalo fomos lá, falamos, professor, a gente superentende, então vamos respeitar, né? O cara acabou de ser... Tem que zelar a de imagem, Ele né? demissão. pediu demissão. E ele, o que ele falou foi muito conivente, assim, coerente, perdão. Ele falou, eu não dei coletiva pós-jogo, também não vou amanhã, tá numa entrevista de podcast. Sim. Então tá tudo certo, a gente deseja que em outra oportunidade a gente possa entrevistar o Douglas Andrade. E eu tô correndo atrás, nossa equipe tá correndo atrás, para conseguir uma entrevista como um convidado especial ainda E essa pra vocês. decisão do Douglas Andrade pedir demissão foi algo que gerou bastante polêmica, bastante assunto, porque o Alto Esporte não queria sair do treinador. Nem a diretoria, nem os jogadores, Sim, né? é O verdade. Douglas E nem já torcida, tem uma inclusive, história. Uma parte da no Alto torcida... Esporte. A torcida apoiava ele ainda. Sim, Uma inclusive, parte da ele torcida. pediu o desligamento dele do clube e a diretoria se juntou para tentar convencer ele a ficar. Mas ele decidiu mesmo. A gente tem outro conteúdo exclusivo, quando a gente tava saindo, a gente gravou, o Douglas tirou uma conversa mesmo, não teve xingamento, não teve ofensa, uma conversa com alguns torcedores. O vice-presidente do Alto Esporte também estava lá, Pedro Emanuel, e eles estavam conversando ali. E aí a informação que eu recebi foi que após o jogo falaram, ó, ele saiu, tal. Eu já tinha falado com o Douglas, que ele não me falou que tinha saído, mas falou que não ia vir aqui no podcast e eu entendi, tá ligado? Mas aí recebendo aqui, ó, tá tendo uma reunião agora e, ao que tudo indica, estavam tentando convencer ele a ficar, porque a diretoria também foi pegada de surpresa. Quando tava rolando o jogo, eu tava conversando aqui com a nossa equipe e falei, caramba, velho, se perder vai ficar um clima chato e tal. Será que tem chance dele ser mandado embora? Porque a gente viu o Danilo Brito, do Sport Patos, foi mandado embora. O Renatinho Picuiense, né? Depois que do Picuiense. Isaías. Porque 6-0 também é peso. complicado também, né? Mas, só que aí impressionou que o Douglas Andrade pediu demissão. E temos alguns destaques dessa partida, né, Kalene? É verdade. Então, né, gente, foi um jogo de muitos gols. 5 gols, como o Gustavo falou. Foi um jogo chato no começo, mas aí depois deu uma balançada e foi gol de um lado, gol do outro. E é muito o que Janot disse. Muitos gols também de falha defensiva. Sim. Tem que dar o mérito ao novo treinador do Sport Patos, que mudou muita coisa, mudou o goleiro, mudou a escalação, mas acabou que
teve muita falha E o defensiva dos dois Sport- lados. E o Sport Pato também que sofreu com algumas lesões durante o jogo. E também no banco, né? Nos titulares. Alguns titulares nem entraram, só entraram depois. Mas aí teve algumas complicações em relação a isso, né? E foi um time muito guerreiro. Lutou até o final. E terminou ainda com um a menos, né? Isso. Então, é importante a gente falar sobre. Importante demais. Acho que é sempre importante a gente falar primeiro do time que ganha, né? O Sport Patos terminou o jogo com um a menos. O lateral Ronald sentiu e não voltou. Ele saiu e não voltou. Ele passou o jogo todo fora. Levou uma pancada muito forte e continuou fora. Pra mim, um dos destaques desse time, além do técnico que chegou agora, voltou na verdade, retornou, né? Mudou o goleiro, a gente teve uma entrevista com ele também, foi bem legal. Mas também tem a questão do Gustavo, cara. A gente tá acompanhando, né, Marcos e Januário, a gente tá acompanhando muito o Sport de Patos, como a gente comentou, nesse paraibano. O Gustavo, ele... Cara, o bicho no cabeceio, ele é assim, uma coisa que eu nunca vi pessoalmente. É bizarro, né? Ele é o capitão do time, camisa 8, né, do capitão, meu xará. Mas assim, o cara cabeceia, ninguém pega. Ele fez gol assim, contra o... Acho que contra o Souza foi ele que marcou também, não tenho essa certeza. Mas no clássico foi ele. Contra o Nacional. No clássico foi ele. Ele fez 2 gols ontem. Ele fez o 2-1 e 3-1. Ou seja, ele garantiu... Não, 1-0. Foi 1-0 e 3-1. Ele garantiu a vitória. Ou seja, ele garantiu a vitória em 2 momentos. Sim. Então ele é um cara muito decisivo, ele não gosta muito... Toda vez eu chamo ele para dar entrevista porque ele sempre faz gol de cabeça. Mas ele é muito calado assim. Mas você vê que ele é um cara que, por mais que ele seja um camisa 8, o cabeceio dele, o posicionamento dele é muito bom. Pra mim é um dos destaques do campeonato. Que deveriam estar falando mais dele, na minha opinião. E ele está sempre bem posicionado no lugar certo, na hora certa. Foi assim contra o Nacional no clássico, que numa falha da defesa lá, uma bola, um chutão para cima, ele estava no lugar certo. Então se posiciona muito bem e está ali sempre para garantir esse gol de cabeça, né? E aí, o que o técnico também falou na entrevista pra gente, foi que ele viu esse problema na defesa. Ele tentou corrigir e ele mesmo assumiu que sofreu com isso no próprio jogo. E assim, é complicado, óbvio que o trabalho que o Danilo Brito fez ainda respalda, né, algumas coisas. E agora o Sport Patos só vai jogar praticamente fora de casa, né? Nos próximos jogos, se eu não me engano. Mas o Sport Patos, em comparação ao Nacional, por exemplo, vem muito bem. Acho que desde o clássico tá uma disparidade muito grande, que era o contrário, a gente esperava, né, Marcos? Mas eu acho que o Sport Patos, depois dessa vitória, cresceu muito, era um confronto direto contra o rebaixamento, e tá muito bem, viu? E O passinho vem bem. conseguiu respirar. Que agora abre 4 pontos de distância para a zona de rebaixamento, faltando 3 ou 4 rodadas, não lembro agora a quantidade de jogos do Sport de Patos. E 2 pontos do G4, né? Sim. Sim. Então, E foi uma vitória muito importante. E o Sport era um time que já estava jogando bem. Você via ali alguns jogos, muitas vezes, com placares mentirosos. justamente, era o que a gente falava. O Sport de Patos vinha jogando muita bola, não Mas fazia não gol. tinha E agora aprendeu a fazer, né? Fez logo 3. É certo que tomou 2, mas o importante é os 3 Inclusive, pontos. eu falei que, por causa disso, eu era contra a demissão do treinador Danilo Brito. Sim, sim. Porque o time, você via que o time jogava bem. E me admirava a forma que o time, independente de estar jogando contra um time muito mais forte, se está sofrendo, Tinha vai- personalidade. bota a bola no chão e vai jogar. Vai pra cima, marcação, pressão. Todos os técnicos que eu vi em alguma coletiva falavam isso. O time é muito rápido, o time é muito técnico. Os técnicos dos outros times falavam isso, dessa dificuldade que tinham. Porque o time do Sport Patos, quando embala no contra-ataque, é outro nível. Sofreu contra o Autosport porque o camisa 10 sentiu, até pagou promessa depois, né, tem esse fato. Muitos jogadores saíram, terminou com -1, mas é um time muito veloz, muito rápido. Eu acho que precisa aprender a se defender, porque era uma coisa que o Sport Patos não conseguia, não estava conseguindo com o Danilo. Sim. Óbvio, faz só um jogo, mas enfim. Era chegar e fazer gol no começo. Mas também fazia gol e levava. E aí, tanto que foi 2-2 contra o Nacional, mas agora pelo menos ganhou, né? Levou 2, mas fez 3. Eu acho que se o Sport Patos se segurar, consegue se manter. Acho que brigar pela classificação é muito difícil. O Sport de Patos começou tentando ali. A cotação era para que fosse brigar contra o rebaixamento, no meio de tabela. Mas o cenário está se mostrando diferente. É um time que pode ser sim que chegue no G4. Acho que ainda não briga, mas
tá mais perto do G4 do Que os que demais do que a zona de rebaixamento. Então é realmente uma surpresa e para mim o Sport de Patos Também. é a sensação desse campeonato. Eu acho que foi a surpresa dessa rodada para mim, o Sport de Patos. E o Altinho, hein? Enquanto isso, o Alto Esporte, que se colocou numa situação crítica, 0 vitórias aí. ainda não venceu, são, Que era o time do empate, aí perdeu. são 3 derrotas e 2 empates. O Alto Detalhe, a farda da sorte deu azar. O É, Douglas não tinha faltou. perdido nenhum jogo com aquela Com roupa. aquela faltou a sorte. Aí no que ele perdeu, ele se demitiu. Cara, que eu tô com material aqui de Douglas, com o roteiro pronto pra entrevista é peso, mas a gente O Alto entende, Esporte, que Douglas. de 5 jogos, tem um jogo atrasado contra o Nacional, de 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates, né? E aí segue na zona de rebaixamento e vai se mostrando aquele time Precisa que ser desce dito e que sobe. a desce e sobe. tabela foi cruel com o Alto Esporte. Nas Sim. primeiras Só corrigindo, quatro- 3 empates e 2 duas derrotas. É o contrário. Não? Não é 3 derrotas e 2 empates, não. Ok. É o contrário. A tabela foi muito cruel, que você vê nas primeiras 4 rodadas o time enfrentou 13, Botafogo, Campinense e Souza. Até por isso, Marcos, a gente pensava, a gente tava comentando, pô, não, a torcida entende, porque pegou o trio de ferro e o atual campeão. Sim, verdade. Óbvio, quando abriu 3x1, eu olhei pra Caliana e falei, goleada é peso, né? Que não dá. Mas Fazer até gol é por isso, novamente, reitera, eu não, ainda não teve nenhum esclarecimento do Douglas sobre o pedido de demissão, né? Ele postou tal, que todo ciclo tem um momento que encerra, infelizmente ia encerrar, mas estava torcendo. Mas, tipo, não falou se ele achava que o trabalho dele não ia dar mais certo, mas por isso que impressionou. Porque tinha sido um feito muito grande ele conseguir um empate contra o 13, perdeu contra o Botafogo jogando bem, ainda se mostrando, contra o Campinense e começou Não, a mas o empate baixa, contra né? o 13 foi o Ah, eu time também muito acho. guerreiro, pô, Sim, assim. eu também Gol de acho. falta do Tava Doido. Tava com um jogador a Do menos. é. E aí algum destaque deixa a derrota do Alto, por exemplo, Doido de Mandacaru, titular, não jogou bem. né? Não sumiu. Não voltou no segundo tempo, não jogou bem, não conseguiu entregar, errava muito passe. Não vou martirizar aqui também. Jogador recém-chegado no profissional. Teve um lance que ele deixou, acho que foi o Anderson que até fez o gol. Deixou ele na cara do gol, o Anderson deu o giro, mas isolou. E aí o Alto Sport perdendo algumas chances e com muitas falhas defensivas. E aí o Sport de Patos se deu melhor, né? Então a questão sobre isso da tabela, porque a gente fala, o Souza, o Alto Esporte sobreviveu bem a esse início, de enfrentar os times muito mais primeiras fortes quatro e rodadas. conseguir alguns empates. Só que de qualquer forma, ficou na situação que está na zona de rebaixamento e não pode falhar agora. Sim. Que igual falhou contra o Sport de Patos e agora enfrenta os times que estão no confronto direto, mas que se perder vai se complicando cada vez mais. Eu sim, Marcos, eu acredito que todo mundo que ia fazer uma análise pensava, pô, vai ter esses 4 jogos mais difíceis, a partir da quinta rodada vai ficar mais dar uma tranquilo. melhorada. pro Parece que Sport. foi o contrário. Sim, É porque aumentou a pressão. acho que sim. Produção, pode falar? 3x0. A produção está nos passando a informação aqui. 3-0 para o Serra Branca em cima da Picuiense, Picuiense. que é o próximo adversário do Alto E o Esporte Serra no Branca confronto vem- direto, né? Assim, é a chance do Alto Sport conseguir a primeira A vitória primeira no vitória no campeonato campeonato, contra sim. o Lanterna Picuiense. Mas Porque que agora sem técnico, velho. Porque o que a gente esperava era realmente, assim, as primeiras 4 rodadas serem muito difíceis para o Auto Sport e a gente entender que foi um resultado bom para o Auto Sport. Todos os resultados que teve foi bom. Mas aí quando chegou num time que era em casa, gente, em casa no Almedão, a torcida do Auto Sport a gente sabe que tem tradição, apoia o time, Faz barulho. faz muito barulho. E o Almedão ontem tava... Não, a torcida Sabe? fez sua parte, Fez, mas fez, claro. o Sport de Patos estava muito confortável. Parecia que estava em casa. Tava em cara. casa. E por falar em técnico, E que foi a final da segundona, né? sim, é reedição isso, de Bom lembrar 2024. isso. Foi a Que o final Alto da Esporte segunda. acabou levando a melhor, né? Na época, Sim. foi campeão. Mas o Sport de Patos jogou melhor pelo final. Só um comentário. Na Ah, é minha discussão, opinião. é discussão. Na minha É, opinião. outro- E agora a justiça... Inclusive foi um comentário muito Foi feito nos pênaltis. Sim. no feed, né, do Sport de Patos, nos comentários lá das postagens, falava muito sobre isso. Que foi uma vingança, porque o Sport de Patos no ano passado jogou melhor e esse Também ano achei, ganhou. eu acho que o Auto Sport levou pros pênaltis. Mas É, que- então, foi muito isso. Mas que o Sport Mas você tá falando do treinador. Eu tava lá. Eu pegando o gancho que você falou do treinador. Ontem mesmo, né, que o Douglas pediu demissão, mas hoje, no dia seguinte, após o pedido de demissão, Sim, o Alto verdade. Esporte já anunciou um treinador novo, que é Ramiro Souza, Conhecido já. que já tem passagem, já venceu a Copa Paraíba. Não empolgou Pelo muito a Auto Sport. torcida, né? É, não empolgou Nada, porque, não assim, empolgou nada. Existem nada. muitas críticas, né, ao trabalho do Ramiro Souza, que conseguiu algumas glórias no Alto Esporte, mas também foi um treinador
muitos altos e baixos, né? Muitos Muito baixos, altos, muitos baixos. Muitos baixos. Cara, mas Que deixa a real. torcida desconfiada. Eu acho assim, novamente, reitero, ninguém esperava que o Douglas ia sair agora. Como Nem a também. própria diretoria. O outro esporte, na verdade, foi totalmente inesperado em tudo. Sim. Eu esperava que ia sofrer contra o 13, ia melhorando contra o Botafogo, contra o Campinense ia estar melhor, ia sofrer um pouquinho contra o Souza, a partir do Sport Pato ia estar melhor. Começou com um gol de doido de falta contra Um o hype 13, grandão do jogando alto nível, assim, pau a pau com o Jogando Botafogo. pau a pau. Jogando pau a pau com o Botafogo e foi decaindo. Quando chegou no Sport Pato, perdeu com uma a mais. E agora tem a Picuiense A no Picuiense, domingo. né? Vamos ver, né, como vai sair. Não, eu acho que Eu sim. acho que ali é confronto de... Eu acho que o Auto Sport ganha esse jogo. Desesperado. Eu acho que é o confronto que vai... Pode ser o divisor de águas. Sim. Tanto Se pro perder pra Pombal, Picuiense, é e o show pior de que tristeza, tanto né? pro Pombal quanto pro Auto Sport. Pode ser um divisor de águas. Porque Justo. a vitória de ambos lados vai Não. mudar muito ali. Todo o jogo campeonato. agora é decisão, é definidor, porque é confronto direto no rebaixamento. Qualquer 3 pontos ali faz uma diferença enorme. Até Eu porque acredito que faltam 4 jogos, né, pro Auto Sport e todos são fora de casa. Picuiense, Pombal, o Nacional e Serra calendário Branca. também não tá facilitando. Assim, cara, eu acho que contra o Pecuiense ganha, mas eu acho que ou o Ramiro faz uma passagem histórica, mas tá muito difícil para Ou ele confirma a desconfiança da Porque torcida. assim, Ou ele só se afunda. o trabalho do Douglas eu não achava ruim. Fui pego de surpresa, inclusive. Eu achava que se ele tivesse continuado, eu até teria chance de falar, não, o Sport não tem chance de cair. Mas eu realmente fico preocupado, assim, com todo respeito à torcida automobilista. Tem um ali me olhando. Mas eu acho que com o Ramiro, se não encaixar bem, considerando que todos os jogos são fora, não vai ter nem tempo de treinar direito no próprio CT, não pode jogar no Almeidão, então fica mais longe ainda da torcida. Eu acho que as expectativas são péssimas para o Autosport, com todo respeito novamente. E se continuar demonstrando o que demonstrou ontem, né, no domingo passado, contra o Sport Patos, vai cair. Vai cair de novo. Sim, e aí eu deixo um questionamento, né? Douglas saiu, era um cara, ainda é um cara muito querido, um profissional que teve ótimas passagens pelo Autosport e que com certeza foi um baque para a torcida, para a diretoria, para os jogadores que gostavam muito dele. Foi um baque essa saída dele. E aí ainda dá para o Autosport buscar a permanência, como é que vai se refletir isso no time, né? Dá porque ainda tá muito. Tem muitas rodadas acumulado ali as pontuações, né? Sim, verdade. Não pega adversários tão difíceis quanto já pegou. Isso é um fato. É. Não pega o Trio de Ferro, não pega o atual campeão. O problema é exatamente o que eu falei. Será que o trabalho vai encaixar? Eu acho que se o trabalho encaixar, dá para o trabalho continuar, dá para o trabalho encaixar e o Autosport conseguir essa permanência. Mas... Se o trabalho encaixar, eu acho que se o clima melhorar, porque o Autosport é um time unido, Mas- tem torcida. Mas Se o clima vem pesando o clima cada vez pesou, mais. Pesou muito. E depois de ontem aí que pesou mesmo. E assim, ainda teremos Etinho contra Douglas ou contra Doido de Mandacaru ou não? Rapaz, o doido. Porque o Picuiense levou 6-0, tá em último lugar, o Autosport agora Se tá... for pra ter, é nesse perdeu jogo, o né? técnico. Que vai trazer a audiência do esperava- confronto do X1. Eu esperava um jogão, velho, pra ver esses dois, mas Vou aí- assistir essa Mentira. partida Confronto buscando Eu não. esse confronto. Boa sorte, querido. Boa sorte querendo assistir esse vídeo. Vou assistir pra buscar esse Vamos confronto. falar do clássico da rodada. Que eu tô... Temos muitas coisas a Ah, falar. é. Ai, que felicidade que eu estou de falar Januário, desse jogo. começa. Ficou até Tava pro final. Só esperando esse momento. Pode começar falando aí, eu venho depois. 13 Botafogo, 2-1 pro 13, lá no Amigão. Gols de Vanderson e Dione, golaço de falta. Dione que vem, voltou. Voltou de lesão Tudo, com lesão tudo, né? daquele jeito. E o gol do Botafogo de Falcão no final da partida, já nos acréscimos. E vamos lá. Marcos estava no Amigão. Ei, peraí, É Guerreiro mesmo. estava sozinho. Tava sozinho. Caliane ia, não conseguiu fazer o credenciamento. Ana Rebeca ia, que torceu o pé. A equipe Era pra me vocês, abandonou. Não, peraí, pô. Me A abandonou. menina torceu o pé e teve que ir pro hospital, pô. Você queria o quê? A Ele equipe foi me abandonou. sozinho. Não, o pior foi Ítalo depois me ligando antes do jogo começar, os times já entrando em campo, e dizendo, não, tem que gravar aí, não sei o que, postar nos stories, meu amigo. Ele era só Eu um tava- para fazer a função eu- de 3. Eu tava produzindo conteúdo pro documentário que vai ter também da rivalidade de João Pessoa e Campina Grande. Fim do Campeonato Paraibano, vamos lançar documentários de todos os clássicos do Campeonato Paraibano. Todos. Vai ter conteúdo até umas horas. Vai. né? Graças a Deus. Mas enfim, sobre o jogo, né? Foi um jogo que o 13 teve dominância,
abriu o placar num gol de cabeça do Wanderson. Falha de Saulo. Falha de Saulo, Saulo que foi criticado pelo posicionamento nesse gol. Tem tomado alguns gols já bem defensáveis, tem sido muito criticado por isso. Isso. E aí, na segunda etapa da partida, o Botafogo veio com um pouquinho mais de volume, o 13 administrando mais, teve algumas boas jogadas. Mas aí, nos momentos finais, o mascote do Galo novamente arrumando confusão com a torcida dos seus rivais. Foi contra o Campinense no Clássico dos Maiorais e agora no Tradição com a torcida do Botafogo, né? E aí o destaque para a acusação do fotógrafo Daniel Isso, Vieira. um episódio muito triste, a gente lamenta Injúria aqui racial, gente. esse episódio de injúria racial. E estamos com você, Daniel Vieira. Na verdade, e também esperando Fala, você o que a que tava- justiça vai Tava falar também, né? presente. Isso. É porque assim, eu tava muito próximo Sim, de da onde ocorreu o ocorrido. Mas eu não tava prestando Ocorreu Não, mas assim, eu tava muito próximo, mas eu não tava prestando atenção na confusão do fotógrafo com a comissão técnica do Botafogo. Eu tava gravando, inclusive, eu mandei aquele vídeo, a confusão entre os jogadores. Aí eu só vi depois, aquele momento que aparece no vídeo do fotógrafo falando, você me respeite. Sim. Foi só esse momento que eu vi. Bom, eu ontem falei um pouquinho com o Marcos, que estava lá, e falei com o meu amigo Vitor Oliveira, Vitola, da Correia. Eu liguei para ele. Ele ligou para mim, na verdade, mandei mensagem, me explica o que aconteceu. Ele estava muito perto. E aí vou falar as informações que eu tenho, certo? Sobre essa confusão. Vitor estava do lado, pelo que ele me falou, ele ouviu bem a discussão entre o preparador de goleiro do Botafogo e o fotógrafo. Foi uma discussão, não houve injúria entre os dois. E mesma coisa que o Marcos falou, também outra pessoa que está aqui do meu lado, que estava lá. Não conseguiu ouvir a ofensa, né, que foi dito, você é só um macaco, foi isso, não foi? Sim. Que o Daniel alega, e existem testemunhas que estavam lá, esqueci agora o nome do jornalista que estava lá com ele, Que foi a testemunha que foi que com foi a ele. testemunha que foi com ele. O que é que eu tenho de informação disso? O Botafogo enviou para a delegacia Paulo Henri, atacante que inclusive sofreu racismo também. O Rafael, né, que foi o preparador físico acusado de ter... suspeito, né, na verdade, tem que ser usada Sim. as palavras Não, mas ele foi corretas. Ele foi acusado. Não, acusado na questão legal, ele é suspeito. Sim, Vamos lá. O Paulo Henry, o suspeito que foi o Rafael, preparador físico do Botafogo, e segundo dois membros da diretoria do Botafogo, um representante da diretoria do Botafogo também foi. Então foram esses três, além de Daniel e sua testemunha. Ao chegar lá, o vídeo mostrado, que foi exatamente esse, que foi do blog Maurílio Júnior, se eu não me engano, o delegado de lá, da delegacia, liberou o Rafael, porque não considerou o vídeo como prova. Pelo mesmo motivo de não dá para entender o que está sendo falado. Não estou aqui dizendo que não houve esse caso, ou que o Rafael é acusado, que é culpado, ou que é inocente. Eu acho que a justiça tem que ver isso, e se tem um testemunha falando que foi, tem que ser investigado, e se for verdade, eu como jornalista, como ser humano, como paraibano, e ainda mais como botafoguense, que eu já falei aqui que sou, quero esse cara fora do meu time. Mas óbvio que tem que ser visto na visão da justiça. Até então, as informações que eu tenho são essas. O Botafogo mandou... E assim, até Rapaz, até caiu. Tonho Marques aqui se... né? Mas assim, se for comprovado isso, cara, é um absurdo um time que até a segunda rodada, ou terceira, estava fazendo uma campanha com Sou Alvinegro, antirracismo, e tem um cara de preparador físico que acusação falou dessa. isso, né? Se foi falado, obviamente. E além de Botafogo ter- não se pronunciou ainda, né, Caliane? E Era isso que eu ia falar, porque a gestão do Botafogo ela só tá aparecendo para tirar os jogadores de darem entrevista e se aparecer para a imprensa. Mas nesses momentos que tem que ter um repúdio, tem que ter uma fala, um posicionamento do Botafogo, ele não se posiciona. E é lamentável, porque é Pelo uma menos causa... não até o momento da gravação desse Até o programa. momento desse Pode ser que programa. depois até Mas que já poderia ter se posicionado. E eu queria deixar claro que a gente está usando o termo se, não como duvidando Não da situação, defendendo. não defendendo, não duvidando do que tenha ocorrido, mas por questões de lei mesmo, para que ninguém se prejudique. Porque nada Bom, foi comprovado. nós três já estávamos lá e quem estava não escutou, né? A gente tá falando que é mentira. Mas teve pessoas que Que escutaram. escutaram, Ou que dizem que escutaram, e a justiça tem que investigar e ir atrás. Sim.
Enfim, tá dado o caso. Agora vamos falar um pouquinho do jogo Do mesmo. jogo, né? O 13 dominou a partida. Assim, Acho que Marcos que tava lá pode até falar melhor. assim, eu não achei porque assim, até o momento que o 13 fez os gols, tava uma partida bastante parelha, bastante equilibrada. Só que de repente o 13, pum, pum, dois gols. Pum, pum. E meio que 3 minutos? E meio que acabou a partida ali. Porque o 13 conseguiu encontrar o gol de Wanderson na falha do Saulo. E depois o Dione, de forma genial, fez aquele Golaço de falta. absurdo. O Dione, o 13, ele voltou de um nível... Existe um 13 antes de Dione e depois de Dione. Sim. O Dione, ele voltou com tudo. Craque de bola, golaço que ele fez de falta. O primeiro gol realmente, né, falha do Saulo. Não tirando o mérito do Wanderson, mas foi uma falha do goleiro. E o 13 não tem nada a ver com isso. É. Se o goleiro não tá pronto, velho. Agora, o que eu achei, principalmente, foi que o Botafogo jogou um jogo da rodada e o 13 jogou o clássico com tradição. Clássico. Pra mim, Sim, foi foi essa a diferença. E a partir desse momento que o 13 fez os 2 gols, o Botafogo ficou meio que sem ter força de reagir. Eu não vi em nenhum momento o Botafogo realmente pressionando para buscar pelo menos um empate. Apenas nos Acho que acréscimos no- do segundo sim. tempo. Eu não sei se você vai Segundo concordar tempo. Que foi que eu assim. acho que assim, depois da provocação, da confusão que teve com o Galo, aí deu vontade de Mas jogar. Mas acho que deu uma acordada, né? A Falou, partir "Eita, daquele é momento clássico." Foi quando saiu o gol, né? Começou, então. Inclusive. Acho Quando o que Botafogo começou a jogar. a Porque, entender que era um clássico, né? porque até aquele momento, tipo assim, era 2-0 no primeiro tempo ainda. Eu não vi em nenhum momento o Botafogo perigar uma ameaça na partida. Cara, aí eu entro que eu ia falar um pouquinho do Botafogo, assim, fazendo análise do time. O Botafogo jogou com o Ronaldo na lateral, já perdeu o Nicolas, já teve jogo que jogou sem lateral, só com o Matheus. E aí é o que eu falava. Antes de começar esse projeto, eu tinha feito essa pergunta à diretoria do Botafogo sobre repor elenco. A minha preocupação era lesão por causa de calendário, mas já saiu da Copa do Nordeste rápido. Então essa nem é a preocupação. Mas aí perdeu o Igor Maduro, quebrou o braço. Perdeu o Nicolas. Thalisson. Perdeu o Nicolas por venda. E aí eu lembro de ter perguntado isso. Eu lembro de outros jornalistas perguntando isso. E a diretoria do Botafogo afirmou, não, nós temos um elenco para repor. Mas não tem. O elenco do Botafogo tá fraco. O elenco do Botafogo tá com muita falha técnica. Eu acho que não demitiram o João Bussi muito por causa disso, porque sabem que a culpa não é só dele. O elenco do Botafogo tá fraco. Na verdade, o técnico não faz milagre, né, gente? Tem que ter contratação, tem que ter jogador pra ele colocar pra atuar. Complicado. Aí muito se fala dessa situação de que como que o Botafogo está desde 2019 sem ser campeão paraibano. Porque todo mundo Questão sabe. grande. O Botafogo é o time mais consistente da Paraíba há muito E tempo. aí eu acho que tem resposta que tá vindo nessa temporada pra tudo isso. E aí algumas críticas que eu tenho, alguns comentários poucos positivos, talvez esperançosos, mas a realidade o Botafogo não fez uma ação de marketing para esse clássico. O Botafogo tá trabalhando em não fazer ação de marketing, não convidar a torcida, porque se você não faz uma divulgação do jogo, você não convida a torcida para vir. Botafogo não, na minha opinião, assim, parece que é por birra, não aceita transmissão na TV, porque fala que a torcida não vai ao vivo. Aí você não faz ação para a torcida vir ao vivo também. Então, assim, tá tendo um afastamento da torcida, um afastamento da imprensa, não tem coletiva na Maravilha do Contorno. Nem entrevista durante os bizarro. jogos. Não, É bizarro. voltou no... Eu não sei se contra o 13 teve. Não, nenhum jogador falou depois, mas não sei se foi por conta do resultado ou se foi uma ordem. Contra o Renier falou. Contra o Serra Só o Branca, Renier falou. só o Renier falou, porque era o capitão. Saulo, eu tentei entrevistar ele, não falou, também tá no direito dele, não sei se foi mandado ou não. A SAF tá demorando, a previsão era pro final de janeiro, já estamos em fevereiro. Também não falam, porque só dizem que vai falar depois. Aí eu tenho algumas notícias também. Notícias boas. Botafogo quitou o salário dos funcionários que estavam devendo. Também mandou alguns para fora. Também fiquei sabendo. O roupeiro, por exemplo, do Botafogo foi mandado para fora após o jogo do Pombal, sem aviso prévio. Alguns funcionários saíram por conta própria, mas deixaram claro que receberam. E aí tem a notícia de dentro do Botafogo, que eu perguntei à fonte se eu podia falar, que os salários já foram pagos e a SAF provavelmente nas próximas semanas vai ser assinada. O que estava demorando era, simplesmente o Botafogo devia jogadores desde 2019. E aí o Botafogo estava com muita dívida. A Aí gente tem sabe um que teve o peso. caso do Bismarck, que botou na justiça. Mas o Botafogo estava com dívida há 6 anos atrás. Tem a questão da Maravilha do Contorno, que, lembrando, o terreno não é do Botafogo. Então,
muito o Lucas Franzato e o Celso Colombo Neto sentiram-se pressionados porque se voltasse atrás ia ter que pagar a multa, né? Então, pela fonte que eu recebi, vai sim ser fechada a SAF. Eu estava pensando que não ia, mas vai ser fechada a SAF em breve. Nas próximas semanas vão ter novidades. Foi isso Que informação, hein, amigos? Sim. Foi isso que Só eu aqui no apurei futebol da da Paraíba. SAF. Exclusivo. Salários quitados, salários pagos. E Acho que no nosso E é isso, né? giro tinha, né? foi tudo que eu tinha pra soltar. A informação que já tinha quitado os salários Isso, dos funcionários. isso. A gente soltou essa também. Retornando ao raciocínio sobre o Botafogo, que desde 2019 não ganha o Campeonato Paraibano, isso se deve muito que a diretoria monta elencos fracos para o Campeonato Paraibano. É. Isso é um filme que se repete ano após ano na E aí, mente deixando do claro, torcedor do Botafogo. diretorias. Sim. Com um S bem grande. Não é um problema, é um problema crônico do Botafogo. E aí eu acho que perdeu uma essênciazinha, velho. A torcida do Botafogo, ela tinha um problema que era ser um pouco soberba, por estar acima. Mas ela tinha um ponto positivo que era estar ali sempre, acompanhando. Sim. Se brincava muito de, esse ano eu me iludo de novo. A torcida do Botafogo não dia, tá mais Nem presente. se iludir, não tá. É. Depois de 2024, a torcida do Botafogo 2025, não. Tá A fala que desacreditada. eu escuto de muita gente, não, você é mais otário, não. E a campanha contra o Campinense vai ser público zero. E até os que vão para o Almeidão vão sem esperança nenhuma. Inclusive xingando o jogador com o time ganhando o jogo, porque o sentimento é esse. Não importa se está bem, se está jogando bem, se está ganhando. A sensação é essa, que em algum momento tudo vai desmoronar. E tem que ser respeitado também, assim, a torcida tem que apoiar. A torcida tem que apoiar os jogadores, é verdade. Mas a torcida que apanha durante 12 anos, vai fazer. 12 anos de Série C e caminha para 6 sem o Campeonato Paraibano. Pois é. Enfim, eu espero, assim, eu acredito que o Botafogo só melhora se for a SAF, se a SAF vier. Segundo a informação, vai vir. Mas se continuar do jeito que tá, se não trazer reforço, eu acho que o Botafogo, novamente, é um elenco que não tá bom. É um elenco que não... Os jogadores que estavam bem, Nicolas tava Muito bem, Nicolas. Nicolas tava ajudando. Saiu. Igor Maduro tava ajudando. Quebrou o braço. Rafinha sentiu a coxa. E Mariotto tava fazendo gol, mas tava perdendo pênalti. Guilherme não consegue jogar sozinho. São questões além do dentro de campo, né? Sim. Eu acho que é algo que acontece. E também Só com o uma Botafogo, questão parece. sobre treinador. Porque o Botafogo no ano passado tinha o Evaristo Pisa e trocou o Evaristo Pisa por João Bussi, um treinador que fez uma campanha na Série C pior que o Evaristo Pisa. Sobre isso aí, eu acho que não foi um erro, não. Eu acho que não tinha mais clima para Pisa depois de Pode ser também, mas assim, Sim, tem uma outra também acho. questão que eu vou Quadrangular. falar aqui envolvendo o Evaristo Pisa, que a polêmica saída dele, porque ele veio, depois da saída, comentar nas suas redes sociais de que o presidente Roberto Buriti, depois da partida contra o Remo, que se encerrou a temporada, falou com ele e disse, conto com você para o ano que vem. E terminou que foi demitido. Foi demitido. Foi traído. Mas o que é Enfim. que vocês acham nessa expectativa, né, do Botafogo aí para próximas rodadas? Sobreviver, tentar passar de Tem fase. que passar de porque fase. Tem muito Tá em quarto lugar agora. Eu acho que é tentar melhorar, velho. E também assim- na questão de João Bussi, né? O que Porque você vocês tem ali acham? Se o ele Souza, fica- a gente tem a noção de que já está praticamente classificado. Aí você tem Campinense, 13, Botafogo e Serra Branca lutando por 3 vagas. Eu acho que se o Botafogo conseguir ganhar do Campinense em manter. casa, é um divisor de águas. Mas eu acho difícil Tu conseguir isso manteria- com, os mesmos manteria João desfalques. Bussi? Eu achava que o Botafogo ia botar João Bussi pra fora. Eu Se também. não Acho ganhasse que a do 13. gente Se não toda- ganhasse do 13. Achamos, né? Eu não acho que ele tem que sair, porque Também eu não acho que não a culpa é acho. dele. Também Eu não acho que a culpa é do elenco. Inclusive, questões ali, por exemplo, nas laterais do elenco do Botafogo. Você, por exemplo, lateral direita, saiu o Leno, que era um ponto de segurança na defesa do Botafogo, e o Botafogo não repôs, porque quem está jogando hoje é o Eric, que era o reserva do Leno ano passado, inclusive foi Eu questionado acho durante várias vezes. Para o Botafogo conseguir alguma coisa melhor no campeonato e no resto da temporada, na Série C também, é repor elenco. Se não for isso, E a lateral esquerda também, porque você saiu o Nicolas Chuz, foi não, contra- repor elenco Então. várias posições. Então, eu tô falando, né? Tá Mas falando é das porque a laterais. lateral tá a lateral muito direita carente. teve esse problema de que não repôs, e a lateral esquerda também, porque contratou o Nicolas Chuz, ele estava bem, mas ele saiu e até agora não foi A reposto. gente dá um foco nas laterais que tá muito carente mesmo. Bom, e para finalizar esse episódio de hoje, a gente criou um novo quadro que é parecido com o bate-bola que a gente faz com os entrevistados no programa.
que a gente vai responder perguntas rapidinhos para finalizar o programa. Gol mais bonito da rodada, Caliane? Dione. Dione de falta. Dione, acho que é Dúvidas. unânime, né? O jogo mais disputado. Autosport, Sport de Patos. Horrorosamente Autosport. Autosport. Não, horrorosamente não, mas assim. Por mais que o... Na feiura. Ele teve ali Na um figura, momento... mas foi. Teve um momento ali que o Sport disparou na partida, 3-1, mas eu acho que foi realmente o mais disputado. Autosport, Sport e Patos, não tem. Decepção da rodada. Eu vou no Botafogo. Cara, como era clássico, eu não vou no Botafogo, não. Eu vou no Autosport. Eu vou no Autosport também. Esperava Eu não acho que melhor. foi, eu não acho que foi uma decepção, mas eu acho que também o Autosport também não foi uma decepção. É. Eu acho que não foi uma decepção, mas a gente esperava mais. O Souza ganhar essa de 1-0 em casa Sim, do Pombal. eu vou- Não acredito que seja decepção, resultado mas também não magro. acho que teve outras grandes decepções. Rapaz, todo Então- episódio ele pede pra ser xingado por Souza, velho. Não, mas faz parte, Mas vamos lá. futebol. O time que impressionou. Sport de Patos. Fala tu primeiro. Eu vou de 13. Então eu acredito que assim, Sport de o, Patos. o 13 a gente esperava talvez que fosse ganhar o jogo. Eu vou Até de- eu ganhou vou- de 2-1, mas você vê a disparidade que se criou em determinado momento, não era algo que eu esperava da partida. Eu vou de Sport e Patos. Eu acho que se fosse decepção de postura seria o Botafogo, mas continuando a mesma lógica que eu tava, foi Sport e esse- Patos. foi esse. Eu vou de Decepção. Sport de Patos, que é a sensação do campeonato até o momento. E aí, o momento mais polêmico. Foi o do mascote e da injúria ali. Racial. A confusão em todo, né? Teve a do mascote, a do fotógrafo. Com- conjunto Concordamos em mais essa. E o momento mais engraçado. Rapaz. Eu tenho um. Eu tenho Fala. também, eu tenho A também. entrevista do jogador do 13 Ah, tá. falando. O meu é outro. É outro? É Pra mim foi a entrevista do jogador do 13 falando que tava feliz que galinhas pela foi torcida da galinha, né? Que a galinha é usada para xingamento do 13. Mas Mas enfim. galinha foi complicado. Eu tenho o Marcos. Eu vou nesse também. O É, meu, vou o nele meu, o também. meu, eu acho que eu achei mais engraçado porque realmente foi. Mas a Nacional e Campinense, 2-0. Aí o Nacional faz o gol lá no finalzinho do jogo. Acho que Vitor Alagoano fez o gol na sua estreia. E aí ele fica 10 minutos comemorando na frente da câmera, no lugar de voltar pro jogo e tá em paz. Aí ele fica lá um bocado de tempo. Tem um que foi engraçado na comemoração também, que ninguém pegou. Acho que não sei se a câmera da TV pegou, mas o João Neto não pegou. Aí eu, A comemoração do primeiro gol do Autosport, que ele correu pro alambrado e caiu. Isso aí eu também não peguei, eu parei de filmar na hora. Então, Ele caiu no chão, pô. Então 2-1 pro Campinense, o cara faz o gol e fica lá 10 minutos na câmera 10 fazendo minutos. Mas carinho. pra mim foi o do cara A da do- galinha. A da galinha foi Da peso. galinha foi peso. Enfim, muito obrigado a você que assistiu mais um programa da gente. Espero vocês semana que vem. A gente grava na segunda, mas sai na terça. Vocês vão entendendo nossa programação e em breve vem uma entrevistinha aí pra vocês. Não vou deixar vocês sem entrevista, não. Valeu!